Vamos ao João. João Figueiredo está neste momento na Rua Goiás, onde nas proximidades da empresa que pegou fogo na última sexta-feira, a atuação do Corpo de Bombeiros foi coberta ao vivo pelo portal Fã F1 e o João está lá hoje pela manhã porque teve desdobramentos em algumas residências. 6h03, João, bom dia. Aberto o canal dele, filho. Aqui atrás do estabelecimento comercial, a distribuidora de cilindro de gás pegou fogo na última sexta-feira. Como vocês podem ver pelas imagens, o estrago foi grande, né? Várias explosões, muita destruição, combate às chamas que durou pelo menos quase 24 horas. Foi encerrado na noite do último sábado. Mais de 400 mil litros de água utilizados pelo Corpo de Bombeiros para controlar essas chamas, que acabaram também na fila atingindo outras propriedades aqui vizinhas a essa distribuidora. Até por isso, a gente reuniu aqui alguns moradores da vila, também de outras casas aqui, que foram atingidas pelas chamas, né, nesse estabelecimento comercial. Aqui, ao meu lado, vou conversar primeiro com Rosemary Messias, ela que mora aqui na casa vizinha, assim, mas que teve a casa completamente invadida pela fuligem. João, melhora o posicionamento do telefone, porque sua voz está muito distante, não está dando para captar, tá tendo uma variação, está dando uma qualidade ruim. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Acho que agora ficou melhor? Agora sim. Pronto, então vamos lá. Aqui com Rosemary Messias, ela que mora nessa casa aqui de cima, e você pode mostrar, que foi completamente atingida pela fuligem. Dona Rosemary, muito bom dia para você. Primeiro, conta como é que foi no dia da sexta-feira, toda a correria por conta dos incêndios. Bom dia, quero dar bom dia para todo mundo, né? Agradecer a Deus primeiramente, a todo mundo vivo. Mas foi um vexame terrível que a gente passou nessa sexta-feira. Foi um ato que a gente nunca mais vai esquecer, parecia ato de guerra, né? A gente estava em casa, só sentia aquele mau cheiro de fumaça e a gente não sabia de onde vinha. Quando eu saí aqui na minha janela, eu percebi que era lá na desgrama. Vi que estava alguns funcionários tentando apagar o fogo de alguma forma, com extintor e tudo, sem sucesso. Não conseguiram. Quando eu olhei que eles também não conseguiram, também fiquei desesperado, porque a gente já sabia do que se tratava, né? Ia ser coisas grandes mesmo. Então, eu tentei logo, liguei logo para o bombeiro, falei logo o que estava acontecendo, certo? E era de incêndio de grande proporção, que a gente já sabia o que tinha aí dentro, não era coisa pouca, né? Então, vieram pessoas desesperadas, ligaram, outro ligaram, e foi assim, não foi um tão de repente, porque ainda dava para poder apagar mais algumas chamas de fogo, certo? Liguei para o bombeiro, veio o quarto bombeiro, porém, também sem sucesso, não vi águas no carro dos bombeiros, não vi. Eu quero agradecer ao Mix Matheus, né, que teve o coração humano para poder botar a mangueira dele do lado de fora ali, jogar água também para o povo aqui da Rua de Goiás e a Rua cá, tá entendendo? Foi muito bom o que ele fez, maravilhoso, nós agradecemos aí, agradecer a Deus, mas cada fogo, cada chama de subir, a gente só pensava que ia destruir nossa casa, que é a casa de cima para baixo. Certo? Então foi muito desesperador. Isso a gente nunca vai esquecer o que aconteceu. Isso ficou marcante. 2024 ficou marcante. Aqui nesse condomíniozinho de casas aqui, da dona Zenaide também, foi totalmente destruído. Toda a família que morava aí perdeu tudo que tinha. Vizinho também a minha casa ali, na casa de Rosilene, a minha amiga também, chamada Rosilene. Também foi totalmente destruída a parede, né, da casa dela. Graças a Deus não aconteceu nada por dentro, mas a parede está comprometida, né? Então, assim, de todo jeito afetou todo mundo. Ficamos sem energia, ficamos sem internet. Quem trabalha home, como eu também, não ficamos sem trabalhar, tá entendendo? Arriscado perder nossos empregos porque a gente não trabalhou. Então, é assim, a gente quer justiça, a gente quer que alguém olhe por isso, porque não tivemos assistência nenhuma deles, entendeu? Quem perdeu suas casas aqui não teve assistência de uma cesta básica, não teve assistência de nada. Quem vier aqui ajudar um ou outro foi as pessoas, certo? A comunidade que tiveram misericórdia e vieram ajudar aqui as pessoas que perderam suas casas.
Também estou com a moradora aqui da vila, a dona Analice. Esse condomínio que a dona Rosemary falou que foi completamente atingida pelas chamas, né, ou pelo menos 4 famílias moravam aqui nessa vila, e assim, também bastante destruída. A gente ainda consegue ver alguns focos, inclusive de fumaça, mas o cenário é destruidor, Narciso. Dona Analice, também conta um pouco como é que foi a situação na última sexta-feira e o prejuízo que vocês tiveram. Bom dia. Eu tive conhecimento porque eu senti muito cheiro, muito fedor de fio queimando, né? E eu pensei que tinha sido uma casa daqui de dentro, alguém deixou alguma coisa ligado, e eu saí de casa em casa para olhar, e não era. Quando eu estava na lavanderia lavando as fardas dos meus filhos da empresa, que eu olhei para cima, eu já vi aquela fumaça pelo fundo da desgal, já aquela fumaça. Aí eu saí na porta, quando eu saí aqui na porta, já tinha o pessoal desesperado, com o extintor na mão, desesperado, todo mundo correndo, e aquela fumaça preta já saindo. O que deu tempo de eu fazer? Eu entrei, botei meus netos para fora, botei todo mundo da vila para fora e saí. Mas foi desesperador mesmo. Foi muita explosão, foi muito papoco, todo mundo ficou desesperado. Corri para casa da minha filha, que eu estou morando aqui com ela por enquanto, viu? Mas no exato momento, o que está mais me chateando é que ninguém veio procurar a gente para dizer nada. E todos os dias eles estão aqui. Não sei do pai, porque o pai é um idoso, mas os filhos, nora, neto, sobrinho, que é gerente, vem todos os dias, mas não procura a gente para dizer nada. Então, o que eu quero, o que eu exijo, é que eles procurem a gente para dizer alguma coisa. Procure a gente, pelo menos, para perguntar se a gente está precisando, porque a gente não tem apoio de nenhum deles, só da vizinhança. Não teve nenhuma assistência, nem nada. De ninguém, de nenhum deles. Eles até agora não apareceram para dizer nada, para dizer, moça, foi que a senhora perdeu na sua casa, nada. Dali mesmo eles se escondem para não dar as caras, certo? E não procura ninguém. A gente está assim, de mãos atadas, porque eu mesmo perdi tudo. Na minha casa o bombeiro entrou, disse, minha senhora, aqui só sobrou só as paredes na porta, porque da sua casa não tem nada. Eu perdi 2 notebooks novos, perdi 2 celulares, ventilador, 2 geladeiras, fogão, mesa, minhas camas, as roupas dos meus netos, as fardas do meu filho da empresa, perdi tudo, não tenho nada. Eu saí só com a roupa do couro, até de pé descalço eu saí. Então, assim, o que a gente quer da parte deles é que eles venham conversar com a gente. Né? Venha conversar numa boa, né? Venha ela saber o que a gente perdeu, o que a gente está precisando. Porque eu sou doente, eu tomo medicação. Minha medicação queimou tudinho. Que a doença que eu tenho, ela não espera. Eu posso estar viva hoje, mas amanhã eu não posso estar. Né? E eu preciso da minha medicação. Uma verba financeira, nem cesta básica, nada. Ele não procura a gente pra nada. Então eu exijo que eles se manifestem. Está aí nascido essa reivindicação das 2 moradoras aqui que foram atingidas, né, tiveram o imóvel, na verdade, atingido por esse incêndio. A reivindicação para que tenham assistência, não sofreram nenhum contato, não receberam, na verdade, nenhum contato ainda por parte das empresas ou inclusive de outros órgãos. Então, tem esse lado de estar desamparados, procurando abrigos. A casa da filha, à frente, por exemplo, a dona Rosemary conseguiu ainda ficar ali na casa de baixo, de onde ela mora, mas a situação é complicada por aqui, né? Porque não há essa assistência, não há essa perspectiva, os imóveis realmente completamente destruídos, sem condições de moradia. Então, fica aí esse questionamento, Narciso. Volto com você. João, então elas não receberam nenhum tipo de contato da empresa e a Defesa Civil esteve nos imóveis para avaliar? Narciso está perguntando lá nos estúdios se vocês receberam a visita da Defesa Civil para avaliar os imóveis. Não, recebeu só a visita só para dizer que estava condenado. Somente então, isso. Perfeito. Assim, mas foram até o local. A minha não foi condenada, porém foi tomada pela fumaça. Eu não pude ficar em casa. Eu passei 2 dias na casa da minha filha, dormindo lá, porque ninguém podia ir lá. A minha casa ficou toda preta. Recebeu toda aquela fumaça preta. Não tinha condições de ficar em casa. Entendeu? Então eu fiquei na casa da minha filha. Alguns daqui
do condomíniozinho ficou na casa dos vizinhos, e aí a gente foi se ajeitando. Mas aqui, por conta dele, ninguém teve ajuda. Ninguém. Mas no seu caso, ainda, em relação à fumaça preta, isso passando, a senhora pode voltar a morar no imóvel? Não, sim, posso voltar para o meu imóvel, posso. Entendeu? Eu, assim, prejuízo de bens materiais não tive, não. Porém, somente a fumaça, que a gente não pôde entrar, a garganta até hoje está ardendo, entendeu? Minha cachorra quase morre, inalou muita fumaça. Então, é assim, ele não chegou aqui nem para perguntar se estava alguém bem. Não teve nada disso aí, não perguntou nada. Já é o caso distinto da dona Analice, que mora na vila, mas que teve o imóvel completamente destruído. Tudo destruído, não sobrou nada. Tudo destruído. Vamos dizer que ficou só as paredes da casa em pé. Só isso. Pois é, Narciso, a situação aqui na Rua Ô, Goiás... João, e essa história, esse relato de que o caminhão do Corpo de Bombeiros chegou sem água ao local, como é que é essa história aí? O pessoal está falando sobre a chegada do Corpo de Bombeiros. Eles realmente estavam sem água quando chegaram aqui para combater a chama? A visão foi que eles estavam sem água. Chegaram 4 carros, porém não jogaram água. Ainda eu saí correndo, gritando, falou, joguem água nas casas que ainda não pegaram fogo, pessoal. Joguem água para poder resfriar, para poder não passar o fogo. Eles não fizeram, não jogaram água de forma alguma. Só começaram a jogar água quando o Mix Mateus disponibilizou a mangueira e a água dele. Carros-pipas tiveram também? Carros-pipas tiveram, foi. Chegaram muito depois, quando o fogo já estava quase tudo tomado já. As outras casas do lado lá da Rua Vitória, também teve uma casa lá que não ficou nada, destruiu tudo. Foi horrível. Triste mesmo, lamentável o que aconteceu. Pois é, Narciso, as moradoras então confirmando aqui que o Corpo de Bombeiros... Do João, meu caro Diego Rios, vê aqui, recupera o contato para que ele possa finalizar a matéria. A situação absurda é essa. E essa é a segunda vez que eu ouço uma reclamação com relação ao Corpo de Bombeiros. Eu quero que você, Diego Rios, por favor, providencie uma resposta do Corpo de Bombeiros com relação a isso. Na semana passada, quando do incêndio da residência daquela senhora no 18 do Forte, o relato dela é de que o Corpo de Bombeiros durou meia hora para chegar ao local. Agora, neste incêndio da Disgal, o relato dos moradores de que o Corpo de Bombeiros chegou lá com o equipamento sem água. Que história é essa? Sem água. Que história é essa? Aproveitar para perguntar ao governador Fábio Mitidieri daqui a pouquinho durante a entrevista. O que é que está acontecendo com o Corpo de Bombeiros de Sergipe? Tem problema de equipamento? Fazia tempo que a gente não ouvia esse tipo de relato. É preciso que o Corpo de Bombeiros se posicione sobre esta situação. Então, finalizando aí com as moradoras, o que elas reivindicam é que a empresa onde aconteceu o incêndio possa se posicionar de que forma irá dar assistência às residências que foram atingidas. Não é isso, João? Narciso, rapidinho, antes de terminar com as moradoras, eu estou aqui com o Sargento Rabelo, da Defesa Civil de Aracaju, para falar como é que está a situação em relação aos imóveis que foram atingidos por esse incêndio. Sargento, muito conhecido, seja muito bem-vindo. Bom dia. Nós fizemos a avaliação dos imóveis em toda a redondeza, até porque teve lançamento durante a ruptura dos cilindros, houve lançamento de algum desses pedaços de cilindros numa extensão de até 220 metros, então ficamos aqui sempre aptos a poder atender às solicitações que porventura fosse necessário. Do total 10 imóveis, eles foram impactados, porém 2 com maior gravidade, que são 2 da vizinhança do local que foi sinistrado. Desses 2, um era uma vila e outro imóvel que ficava na parte do fundo de edificação, esses 2 que não têm condições de uso. Ok, então, Sargento Rabelo, muito obrigado. Ele vai precisar atender aqui a outra parte da imprensa, mas vamos terminar então, Narciso, com as moradoras que fazem essa reivindicação. Pois é, esses imóveis que foram mais destruídos foi justamente a vila, que fica logo ao lado da empresa, do estabelecimento comercial, e a reivindicação das moradoras é essa, que hajam assistência, principalmente os donos aqui da empresa, porque elas estão completamente desamparadas. Para a gente fechar. Então a reivindicação de vocês é só isso, para que haja uma assistência. Haja uma assistência, que ele apareça, venha conversar com a gente, certo? E ver o que é que ele tem que fazer, resolver o problema, né? Porque ele teve dano, teve perda, teve. Mas aqui para ele não é nada. E pra gente, que não tem nada, ele tem, a gente não tem. Então o que eu quero, o que eu exijo dele é que eles apareçam. Se o pai não pode aparecer, mas os filhos,
as pessoas responsáveis apareçam para poder dar uma notificação a gente, para poder dar uma ajuda, principalmente financeira, porque a gente está sem nada, certo? A ajuda que a gente tem, mas não é suficiente, porque eu crio 2 netos, certo? Então é isso que a gente exige deles, que eles apareçam. É isso, Narciso, volto com você. Obrigado aí às moradoras. Fica aí a função agora para a produção desdobrar. Posicionamento da empresa com relação a que assistência dará, se tinha seguro, se não tinha seguro, como é que essas moradoras aí, os moradores das casas atingidas serão amparados, e também ao Corpo de Bombeiros. Que história é essa? Vai para uma ocorrência com 30 minutos de atraso e em outra ocorrência o equipamento chega lá sem água, faltando água no Corpo de Bombeiros, é equipamento que está deteriorado. Qual é o posicionamento do Corpo de Bombeiros sobre esta situação?